Lucas Samuel mandou R$ 11. Prof, já falou sobre o Boldre em contraponto às teorias do Bazin? Essa é a voz do Neymar. A ideia do cinema dispositivo, do Baudry, parte da perspectiva da criação de um eu cinematográfico, condicionado justamente por esses dispositivos provenientes do próprio cinema. Lá na Introdução ao Cinema eu tenho uma aula sobre isso também, eu acho. Você que acompanha o meu canal já conhece o conteúdo produzido aqui no canal Felipe Leão. E provavelmente também já conhece o meu novo projeto, junto com a Bruna e com o Focas, o Vertigem Podcast. Ó, não pula esse insert aqui não, que no final do vídeo eu vou te contar todos os convidados do mês de setembro lá no Vertigem. E bom, nas últimas semanas você deve ter visto que a gente tentou unificar todos esses projetos em um único canal, o que gerou um tanto de ansiedade da minha parte. Meu medo era perder esse canal aqui com vocês, onde sempre busquei um conteúdo pedagógico sobre cinema e política. Um desafio onde sempre busquei trazer um conteúdo mais aprofundado sobre cinema de forma mais abrangente. E foi numa conversa com o Otávio Gá, e assim, quis ser iluminado. E como ser iluminado que é, me trouxe à luz. Por mais que a ansiedade de fazer as coisas darem certo de forma mais rápida nos tenha feito unificar todos esses projetos, essa talvez não tenha sido a melhor das estratégias, a estratégia mais inteligente. Isso porque essa unificação poderia causar uma confusão no algoritmo e, por consequência, em vocês enquanto espectadores. O que me faria perder tudo, na verdade. Tanto o Vertigem quanto o canal Felipe Leão que eu vinha construindo com vocês. Então, em pouquíssimo tempo, esse aqui que era o canal Felipe Leão virou o canal Vertigem e agora volta novamente a ser o canal Felipe Leão. Mas o Vertigem, Felipe, morreu? Não, continua vivo. Agora, apenas com um novo canal, exclusivamente para ele. E eu peço encarecidamente que você vá lá se inscrever. O link tá aqui na descrição. Por lá teremos um programa de hard news, que não será só sobre cinema, mas também sobre cinema, artes, cultura, sociedade, atualidades, política, com convidados maravilhosos já confirmados. Thiago Santinelli, Matheus Iguigo, do Matando Matheus a Grito, Rosane Mulholland, Otávio Gá, o Ser Iluminado e Central Pandora. Tudo isso no final de agosto e setembro. Então faz esse favorzão, se inscreve lá no canal e vamos voltar pro vídeo. O Baudry, ele milita na direção da criação de um eu cinematográfico a partir dos dispositivos cinematográficos. O que são esses dispositivos cinematográficos? É a própria câmera do cinema, são os dispositivos da sala do cinema, então sala escura, projetor oculto, tela que emana uma luz, ou então de onde é refletida uma luz proveniente do refletor. Esses dispositivos condicionam um eu cinematográfico específico. E esse eu cinematográfico, a partir desse eu cinematográfico condicionado por esses dispositivos, se cria a verossimilhança com o filme. Ou seja, a diferença do pensamento do Baudry para o baziniano no que tange a construção de realidade no filme é que o Bazin ele parte de uma noção de ontologia realista, ou seja, que o cinema carrega consigo uma certa essencialidade com a realidade, onde, ao dar play numa câmera, a câmera mostra essencialmente que está na sua frente, e, portanto, o realizador ele tem como premissa justamente a manipulação daquilo que já está frente a ela, diferente de um escultor ou coisa desse tipo, que tenha na sua matéria-prima uma pedra ou uma coisa desse tipo, e ele vai esculpir até fazer surgir daquela pedra alguma coisa. O cineasta não, o cineasta já tem a coisa à sua frente. A grande questão é como fazer sobre essa coisa, sob uma perspectiva baziniana, tá? Ou seja, o Bazin ele parte do pressuposto que existe uma ontologia realista, e a partir dessa ontologia realista, algo que é próprio do cinema, o cineasta tem consigo uma, não só capacidade, mas a autoridade de manipular essa realidade como algo essencial. O Bazin milita na direção de que isso é prática, deveria ser prática do cineasta. Ter consigo como aproveitar isso, aproveitar essa essencialidade do cinema para transmitir essa verossimilhança. Na perspectiva do cinema dispositivo do Baudry, isso muda. Tá ligado? Porque pro Baudry, essa condição criada pelos dispositivos cinematográficos já dão ao espectador, e portanto a esse eu cinematográfico, a condição de ver o mundo, aquilo que está sendo transmitido para ele à sua frente, como verossimilhante. Ou seja, para o espectador de cinema e essa condição que lhe é imposta, se oferece uma separação entre o mundo real e o mundo da reflexão, o mundo refletido. E esse mundo refletido, ele passa a ser o mundo de uma realidade outra. Onde, mesmo que esse outro mundo seja surreal,
mesmo que esse outro mundo seja exagerado, melodramático, ainda assim, esse espectador consegue se empatizar, consegue se emocionar, consegue se aproximar das dores, das escolhas, dos dilemas daqueles que ele vê. Porque aquele mundo se reflete nesse eu cinematográfico como um ideal de si. Sob uma perspectiva da teoria dos espelhos lacaniana, inclusive, que o cinema traz para dentro de si, sobretudo na teoria do cinema dispositivo. Ou seja, no cinema, há uma construção desse eu cinematográfico, onde olho na tela, onde olho na tela como um reflexo daquilo que desejo, ou melhor, que tenho como ideal do que sou. E aí eu posso me identificar com o Brad Pitt, com a Beyoncé, com a Sydney Sweeney, com os atores e atrizes mais bonitas da história do cinema. Eu não sou Brad Pitt, mas eu me identifico com ele. Eu me empatizo com seus personagens. Eu sinto tal como o Brad Pitt sente. Por quê? Porque no meu mundo eu sei o que é sentir. Eu sei o que é abrir a porta de um elevador e ver a menina que eu gostava e o coração palpitar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir isso. E aí quando eu vejo a Meryl Streep no carro, decidindo se ela abre a maçaneta ou não, pra ir de encontro com o Clint Eastwood, eu sei, mesmo sem estar vendo o seu coração, que o coração dela tá palpitando. Porque eu sei o que é sentir. Não precisa ser realista pra isso. Pode ser melodramático, pode ser exagerado. Porque eu sei como é sentir. E o Baldry vai nessa direção. Na direção de que o reconhecimento do real no cinema não parte exclusivamente de um realismo explícito do que está frente à câmera, mas de uma capacidade de poder manipular essa realidade e fazer com que esse eu cinematográfico reconheça no filme essa verossimilhança com a realidade. Por mais que o cinema carregue consigo, segundo Bazin, essa ontologia realista, ou seja, uma certa natureza de mostrar o imediato frente a si, que é uma característica exclusivamente cinematográfica, pelo menos até então, até que surja uma outra linguagem capaz de fazer isso melhor do que o próprio cinema, até então o cinema é essa arte capaz de fazer isso, que é a ideia do mito do cinema total do Bazin. Mas apesar disso, o cineasta pode se aproveitar da sua condição enquanto manipulador dessa matéria-prima do cinema, que é a realidade, para condicionar a esse espectador um outro mundo. Um outro mundo que não necessariamente deve ao mundo da realidade, ao mundo da materialidade, mas que pode ser trazido sob uma perspectiva onde essa verossimilhança é construída pelos próprios dispositivos do cinema. Os dispositivos do cinema têm consigo essa magia de construir um espectador, de ditar um tipo de espectador específico. E a partir dessa maneira como esses dispositivos se apresentam e condicionam esse espectador, independente da maneira como se encena o filme, ou melhor, dependendo da maneira como se encena o filme, essa relação de verossimilhança se constrói para além da realidade. Curtiram o vídeo? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.